o estudante holandês Henk Pitainha, de 29 anos. Gente, o nome não sei se tá certo. Vou chamar ele de Henk aqui, mas não é Henk, deve ser a pronúncia. E sua noiva Cordélia Henken, gente, também não sei se tá certo. 25 anos, foram convidados para a Tailândia depois de conhecer o Charles em Hong Kong. Então eles conheceram eles em Hong Kong. E assim que os anteriores da vítima, ele chamou para ficar hospedado na casa dele, que foram envenenados por Charles. Então ele começou a envenenar esses dois casal, que os alimentou de volta à saúde para sua obediência. Então eles acabaram ficando bom e acabaram obedecendo ao Charles. Enquanto se recuperava, Charles foi visitado pela sua outra namorada, que não é a Marie, francesa, e que foi namorada de uma das suas vítimas. Ele matou o namorado da menina e namorou a menina ainda. Gente, vou falar o nome aqui. É Charmaine. Gente, eu não sei o nome, que eu não consigo falar. Que tinha vindo investigar os desaparecimentos do seu namorado. Então... Ah, não, eu falei errado. Então, ele não era namorado do Charles. Recapitulando, ele não era namorado. Ela veio procurar o namorado porque o cara estava desaparecido. Então, ela estava preocupada, né? Não é normal, né? E temendo para não ser exposto, Charles e a Jay rapidamente expulsaram a Pitaya e o Henk, que era o casal holandês. E expulsaram eles de lá, para não dar brecha, né? E o medo de ser exposto, seus corpos foram encontrados depois, estrangulados e queimados. Queimados em 16 de dezembro, falei errado, de 1965. E logo depois, Carol foi encontrado afogado, vestindo um maiô igual do estilo da outra moça que foi encontrada morta lá no Golfo. E aí que ele começou a ser chamado pelos investigadores de assassino do biquíni. Foi aí que começou. Na época, ganhado aí colocar. Aí em dezembro, em dia que os corpos de Pitaya e Henk foram identificados, Charles e Marie entraram no Nepal, usando os documentos das vítimas, que eram os holandeses lá. Então eles foram para Nepal. Passaporte do casal falecido. E lá, eles conheceram o Nepal entre o dia 21 e 22 de dezembro. Assassinaram um canadense, Laurent Carrier, de 26 anos, gente, não sei se tá certo. E uma americana, Connie, gente, sobre eu não consigo falar, de 29 anos. Duas vítimas foram identificadas incorretamente em algumas fontes, como Lady Duparia na pele de Lemonte. Charles e Marie voltaram para a Tailândia usando o passaporte de suas vítimas, porque esse era o modus operandi dele. Ele pegava, assassinava as vítimas e usava o passaporte dessas vítimas para fugir. Então, porque eu acho que tanto que ele não foi preso e acusado dos crimes, porque ele usava o passaporte das vítimas. Então, assim, a pessoa também não conseguia ser identificada porque não tinha passaporte e não sei se os familiares procuravam por elas, né? Tem essa também. E aí, ele fazia isso antes de identificar a vítima, né? Que achava os corpos. Ao retornar à Tailândia, Charles descobriu que seus companheiros começaram a suspeitar dele ser um assassino em série. E tendo encontrado documentos das suas vítimas. E os ex-companheiros de Charles fugiram. Então, fincaram, porque falaram assim, corre que vai dar ruim, né? E o seu ex-companheiro fugiram para Paris após notificar as autoridades locais. Então, eles denunciaram o Charles e sumiram do país, né? Com certeza, né? Com medo do cara pegar ele. Aí, o próximo destino de Charles foi Varanasi, ou Calcutá. Calcutá eu consigo falar. Onde assassinou o estudioso israelense Avone Jacob. Jacob eu consigo falar. E Charles usou o passaporte com a Marie e o Jay, o primeiro para Singapura e depois para a Índia.
em março de 1076. Então era isso, gente. Ele matava e pegava o passaporte. Ah, esse vídeo vai ficar grande, vai ter 2 partes, então, porque eu tô vendo aqui 28 minutos, então vai ter 2 partes. Quem gosta, vocês que lutem. Enfim, ele foi pra Singapura em 76, voltando para Bangkok. Que fica na China, eu acho, né? Não sei, gente. Bangkok, apesar de saber que só as autoridades locais estavam procurando por ele, em Bangkok. Ele era procurado em Bangkok também. E o clã foi interrogado pela polícia. Foi interrogado pela polícia tailandesa, com conexão aos assassinatos que foram, mas mesmo assim foram libertados, porque não tinha provas para eles ficar lá, então eles foram libertados. E foram libertados porque as autoridades temiam a publicidade negativa que tinha no país a negócio turístico. Então eles não queriam queimar a fita do país e libertaram ele. Em vez de prender o cara e dane-se a má fama do país, né? Mas enfim, alguns erros das polícias, porque teve muito erro da polícia aqui. Gente, vocês não têm noção, vocês vão ler aqui, vocês estão lendo comigo aqui, vocês vão ver que tem muito erro da polícia aqui, gente, muito, dá até raiva. Enquanto isso, o diplomata holandês Herman, sobrenome também, não consigo falar, e sua esposa, sua então esposa, Angela Kane, investigaram os assassinatos dos holandeses. Porque ele era como fala? Quando tem no país Gente, eu vou tentar lembrar, vou colocar aqui. Aí investigaram os assassinatos, tinha conhecimento, possivelmente, que até já conheceu o Charles. Ele já conheceu pessoalmente o Charles. E conhecimento, você conheceu o Charles, embora sua verdadeiramente identidade que fosse desconhecida do diplomata, coletando as evidências. E nessa loucura, vem dizer que não te quero, vou ligando as aparências, coletando as evidências. Voltando ao assunto, gente. Só pra descontrair, né? Porque tem que descontrair um pouquinho. Mesmo que o assunto seja pesado. E ainda foi desconhecida por diplomata coletando evidências para ajudar Nadine e Remy, que foram vizinhos deles, que tiveram permissão da polícia para entrar no apartamento do Charles e da Marie, enquanto ele estava fora, e conseguiram coletar coisa que tinha envenenamento, tinha ampola, tinha seringas que eles usavam para colocar veneno, e eles conseguiram pegar isso no processo, e o Herman, que é o diplomata holandês, conseguiu fazer um processo contra ele. E acabou recebendo permissão da polícia para entrar o mês inteiro na casa do cara. Aí a suspeita deixou evidência, incluindo documentos. Aí eles achou documentos, passaporte e além das coisas que eles usavam para drogar, venenos e seringas. A próxima parada do trio, que era o AJ, o Charles e a Marie. Eu só vou falar isso porque vai que você se perde, né? Foi para a Malásia, onde foi enviado para roubar joias. E Herman, que é o diplomata, ficou vigiando as entregas das joias. Depois disso, ele nunca mais viu o AJ. Então, assim, acredita-se que o Charles matou o AJ. Mas, depois de um tempo, teve uma testemunha que falou que viu ele na Alemanha. Deixa eu ver aqui, gente. Não, em Genebra. E Genebra, falando que viu ele não, Genebra não, Alemanha Ocidental. Mas parecia ser falsa e continuou a procurar ele. Na minissérie, diz que ele matou o cara. Então, ele sumiu do mapa. Então, provavelmente morreu. E ninguém achou o resto mortais do AJ. Então, ficou elas por elas, né? Ninguém achou o corpo. Então, não tinha como comprovar que ele matou. Mas o cara sumiu. Aí, de volta à Ásia, Charles começou a construir um novo grupo criminoso. Ele começou a fazer com pessoa... Então, ocidental, mas a ligação parecia... Não, falei errado, gente.
voltando aqui. Aí ele começou com duas mulheres ocidentais. Barbara Smith e Marie-Ellen Etter. E Jean-Luc Solon, cujo envenenamento... Não, gente, desculpa. Ele começou... Ah, não, voltando. Aí ele... Gente, tô meio perdida aqui, porque eu escrevi aqui, tô meio perdida pelo meu roteiro. Mas foi assim, ele conseguiu duas mulheres, que é essa Marie-Ellen e a Bárbara, que trabalhava pra ele. Que ele começou a fazer, como aquele grupo que ele tinha antes foi preso, aí ele teve que fazer outro pra continuar cometendo os crimes dele. E aí ele conheceu um francês, Jean-Luc Solomon. Aí ele fez envenenamento, deixando o cara inconsciente e roubou e deixou ele morto. Roubou ele e deixou ele morto lá e meteu o pé. Em julho de 1976, em Nova Delhi, que eu acho que isso é na Índia, né? Nova Delhi. Charles, acompanhado pelo seu clã criminoso de 3 mulheres, convenceu um grupo de estudantes franceses de pós-graduação a aceitá-los como os guias turísticos. Merda não acerta, né? Gente, se eu falar palavrão aqui, gente, eu acho que eu não sei, vou procurar como local pi aqui, que não pode falar palavrão na internet, né? No YouTube. Aí ele drogou, dando pílulas envenenadas, e disse que era remédio contra a desinteria, né? Que ele já começou a envenenar os caras e deixou ele com dor de com piriri, né? E aí ele dava mais veneno, deixando eles mais doentes, falando que estava ajudando os caras. O cara era um Felipe. E aí ele começou a usar o remédio pílulas envenenadas. Ele disse que era um remédio contra a desinteria. Quando as drogas fizeram efeito rapidamente do que Charles havia previsto, os alunos começaram a ficar inconscientes. Os 6 alunos perceberam o que Charles tinha feito e dominaram e chamaram a polícia. Conseguiram, mas levando a sua captura. Durante os interrogatórios, o grupo de Charles e Smith contaram tudo, viu? Ia morrer, que ia ser presa, contaram tudo pra polícia local, né? Que é da Nova Delhi. E foram presos. E os 4 foram enviados para a cadeia de Tia, na Nova Delhi, enquanto aguardava julgamento formal. Aí o tempo de prisão que ele ficou. Aí agora, gente, é mal triste também. Ela tá terminando já. Quase meia hora de vídeo, 40 minutos pra acabar, né? Mas assim, eu vou encurtar, gente. Pode crer que eu vou dar umas cortadinhas. Mas vamos seguir o baile, gente. Eu tô lendo assim, mas eu morro de vergonha de ler. Mas tá dando certo. Aí ficou aguardado o julgamento final. Aí os dois cúmplices, as duas cúmplices, que foi a Smith e a Heather, que eram 2 mulheres, tentaram cometer suicídio durante a prisão, durante 2 anos dos julgamentos, mas não morreram. Ai, gente, minha barriga. Charles havia encontrado pedras... ele levou pedras preciosas do corpo dele para entrar na prisão, para ele subornar os guardas e os presos. E aí ele tinha uma vida confortavelmente. Ele tinha uma vida confortável, como se nada tivesse acontecido na cadeia. Que ele tinha uma vida de rei na cadeia. E nisso, o julgamento dele virou um show. Porque ele contratava e demitia advogados direto. Então ele achava que era o O.J. Simpson. O O.J. Simpson que fala, o cara que matou a esposa do advogado lá do... Outro caso também que eu posso trazer pra cá. Aí foi contratando à vontade, trazendo... Aí ele trouxe o irmão dele de novo, que foi libertado, o André, que foi libertado por liberdade condicional. E acabou entrando em greve de fome. Coitado, então morre de fome, né? Gente, eu tô dando risada assim, mas... Ele foi condenado a 12 anos de prisão. E Marie foi considerada culpada pelo drogar estudante francês e mais tarde
obteve liberdade condicional e voltou pro Canadá. E lá no Canadá, ela desenvolveu um câncer de ovário. Então ela acabou... Não, e ainda afirmava sua inocência. Ela falou que não era... que ela não tinha culpa e morreu dizendo e sendo leal ao Charles. Gente, o que esse cara tinha? Que todo mundo se apaixonava por ele e era leal por ele. O cara era zica, hein? Ela morreu na casa dela em abril de 1884. Ela tinha 38 anos. E aí o Charles, lá preso, ainda subornou os guardas da prisão de novo, na Nova Delhi, que levava uma vida de luxo dentro da prisão, que era o rei da prisão. Tinha TV e comida gourmet, gente, melhor do que eu, que como ovo a semana inteira às vezes. E tinha amizade com guardas e presos. E ele dava entrevistas de jornalistas ocidentais, então o cara era top. Ele, mano, eu falo assim, eu sou zica. Por isso que eu acho que ele achou que não queria ser preso. Mas depois a gente vamos entrar nesse detalhe ainda. Enquanto isso, falava abertamente sobre seus assassinatos. E ele negou e disse, fingiu que suas ações eram retaliação contra o imperialismo ocidental na Ásia. Gente, não sei o que é isso, eu vou pesquisar pra saber como que é, porque eu não tô entendendo nada. Quando a sentença de Charles estava para terminar, o mandado de prisão de 20 anos contra a Tailândia, ele ainda teria sido válido, tornando possível na Tailândia, válido, tornando possível a sua extraditação. Não é extradição, tá difícil. Extraditação. Gente, não sei se tá certo não. A execução quase certa. Então, em março de 1986, ele deu uma festa pros guardas e pros prisioneiros. Legal ele, né? E aí ele drogou todo mundo com sonífero e fugiu da cadeia novamente. Gente, o cara era lindo demais. Por isso que chamava ele de serpente, porque o cara fugia legal, né? Saiu da prisão, o inspetor manda... Gente, é um nome estranho. Da prisão de de Mumbai, prendeu Charles novamente num restaurante. Então ele saiu achando que tava tudo certo, tava no restaurantezinho e foi preso. O Coqueiro, o nome do restaurante, em Goa. Gente, não sei aonde fica, não sei. Na Mumbai, né? Mumbai fica onde? Gente, eu tô perdida. Sua pena foi prorrogada. Gente, com certeza eu enrolei pra falar isso. Por mais 10 anos. E com ele, esperava em 17 de fevereiro de 1997, Charles, com 52 anos, foi libertado com a maioria dos mandados, evidências, até que uma testemunha contra ele tinha sido perdida há anos. Então não tinha mais prova nenhuma para ele ficar lá. Então por isso que soltaram ele. Gente, que essa polícia é ruim, né? E aí ele foi ele foi pro país dele. Ele foi para Paris, para França. Ele podia retornar para França porque as autoridades indianas não sabiam para que país que mandava ele e deixaram ele voltar para a França. Então, ele acabou voltando para a França. Como se nada tivesse acontecido. Gente, eu fico olhando para lá, ai, gente, tem que aprender a olhar para a câmera, mas assim, eu não consigo olhar para a câmera, eu tenho que olhar minha cara aqui. Mas eu vou aprender, gente. Relaxa, tenha paciência comigo que eu estou aprendendo. E aí, eu vou falar que ele virou celebridade e foi capturado novamente. Gente, eu perdi a noção de vezes que esse cara foi preso e saiu, né? Charles retirou-se da sua vida confortável no subúrbio de Paris. Que chique. E ele contratou um agente de publicidade que cobrou grandes somas de dinheiro por entrevistas e fotografias. E ainda o cara ganhava dinheiro. Ele teria cobrado mais de 15 milhões de euros, equivalente a 20 milhões de euros em 2019. Eu nem sei contar o euro e o real, quanto que dá. Dinheiro pacas para ter direitos a um filme que seria sobre sua vida. Gente, o cara tinha dinheiro pra caramba, né? Gente, tá acabando. Eu tenho uma página só.
Eu falei muito aqui, né? É que eu fiz um roteiro dessa vez, então assim, esse tipo de caso a gente tem que fazer muita pesquisa. Tem muita coisa, tem vídeo, tem um monte de coisa. E a maioria também as coisas em inglês, porque o que eu achei sobre ele tava em inglês, então eu tive que traduzir, porque eu mesma não sei inglês. Eu peguei na Wikipedia, então assim, por isso que eu acho que a tradução tá meio estranha assim, e eu dou uma perdida de ler, né? É que eu morro de vergonha de ler, gente. Mas voltando ao assunto aqui, voltando. Charles voltou ao Nepal, um dos poucos países que ainda estava à procura dele. O cara foi para um lugar que estava procurando ele, que ele poderia ser preso ainda. Aonde estava sendo procurado pelas autoridades. Esse cara é gênio, mas era burro ao mesmo tempo, né? Ele havia retornado em Katmandu para abrir um negócio de água mineral. Acredita-se que seu retorno seja resultado do seu anseio por atenção e excesso de confiança. Cara, ele era confiante mesmo. Pro cara ir no lugar que ele tá sendo procurado e achando que não ia ser preso, tá certo, né? O troféu já ia pra ele. Em 1º de setembro de 2003, Charles foi flagrado por um jornalista de um cassino em Katmandu. Gente, não sei se tá certo a cidade. E o jornalista seguiu por 2 semanas e a reportagem escreveu no jornal com fotos. A polícia do Nepal viu o relatório, invadiu o cassino e prendeu Charles, felizmente, inconsciente e ainda estava jogado lá. Então o cara estava doidão e ficou jogado lá. A polícia de Nepal reabriu o caso do homicídio de 1975. E não foi todos os homicídios que ele foi ainda julgado, mas aqui ele está preso por prisão perpétua. Que condenou Charles à prisão perpétua pelo Tribunal Distrital de Katmandu em 20 de agosto de 2004, pelo assassinato de Banshiki e Carrier. Gente, vou colocar aqui porque a maior parte das provas fotográficas usadas contra ele nesse caso foram reunidas pelo Herman, que é o diplomata holandês. Então o cara foi ele foi uma peça-chave. Eita, tá difícil. Uma peça-chave pra concluir o caso, né? O cara foi melhor que a polícia investigando o cara, né? Mas foi assim que funcionou. E aí, pelo holandês e pela Interpol também tava indo atrás dele também, mas tava sendo difícil. Como ele usava muito passaporte falso, então era muito difícil achar ele. Muito difícil, mas conseguiram, né? Charles apelou sem julgamento. Não, aí o Charles apelou da condenação. Então ele ainda queria sair por cima ainda, né? Ele alegando que foi sentenciado sem julgamento. Gente, precisava julgar ele. Seu advogado anunciou que a Chantal, que é a mulher dele, na França, coitada chifruda. Gente, cara, como acha uma pessoa dessa? E na França, estava entrando com uma ação contra o Tribunal Europeu de Direitos Humanos contra o governo francês. Então ela estava abrindo um processo contra que recusaram a fornecer qualquer tipo de assistência. Gente, como vai fornecer para um assassino frio, cruel e psicopata, né? Mas enfim, a mulher dele era meio doida, né? Mas vamos pensar assim. E a condenação de Charles foi confirmada pelo Tribunal de Recursos de Patã em 2005. Gente, foi esse o caso. E eu lendo aqui, gente, desculpem, eu vou ainda aprender a decorar, apesar que é muita coisa para me decorar. Quando é algum caso conhecido que eu conheço e eu começo a falar sobre o caso, aí, como eu não conheci esse caso, eu tive que ler a maioria das coisas e os nomes também tá tudo errado. Mas é isso. Então aí tem a minissérie no Netflix, que é A Serpente e o Paraíso. Gente, assistam essa minissérie. Tudo bem que na minissérie eles trocam vários nomes alguns nomes eles deixam mesmo, que é do diplomata, da vítima, da Marie, do AJ, e das pessoas que ajudaram. Mas as vítimas eles mudaram por causa da questão da família, né? Porque a família com certeza entra em alguma coisa pedindo pra tirar, né? Mas a série é muito bem feita. Eu não sei quantos capítulos mas a gente assistem.
É no Netflix, patrocina nós. E é isso, o meu vídeo de hoje. Ficou grande, eu vou dividir em dois, porque eu não vou deixar 48 minutos de vídeo, né? Mas eu vou dar uma cortada, porque teve aquele lance que apagou a luz e eu fiquei um tempinho sem falar. E eu vou editar hoje e logo tá indo pro YouTube. E, gente, é isso. Obrigado. E eu tô pretendendo fazer isso, um canal, uma série fixa no meu canal, falar de casos criminais. Tanto do Brasil, tanto do outro país, de qualquer lugar. Deixe nos comentários se você quer que eu pesquise de algum caso e fale de algum caso. Compartilhe para quem não conhece esse caso, como eu não conhecia. E é isso, deixa um like, me siga na minha rede social, que é o Instagram. E vamos se falando aí, gente. Bom domingo pra vocês.